Nesta apresentação vamos falar sobre o controle em cascata. Vamos começar por ver a motivação para utilizar o controle em cascata relativamente ao controle com malha única. Depois vamos ver o que é que consiste o controle em cascata em série. Vamos ver algumas questões relevantes no ponto 3 e no ponto 4 vamos ver um exemplo de simulação. Vamos então considerar um exemplo descrito aqui, em que temos um tanque no qual se pretende controlar a temperatura de saída do líquido no tanque. Portanto, temos aqui um sensor de temperatura, que está indicado aqui por T, temos um controlador de temperatura, portanto, a água ou o líquido é inserido no tanque, temos aqui também uma indicação da temperatura inicial, de entrada, T0, e basicamente a temperatura do líquido é aquecida através de um óleo que é controlada a quantidade do óleo através desta válvula que está aqui. Portanto, existe um óleo de aquecimento cuja quantidade que é utilizada é atuada através desta válvula. Portanto, o controlador ajusta a quantidade a abertura da válvula. Portanto, aqui o que se passa então é que, sendo a variável principal a que nós queremos controlar a temperatura, se existir uma mudança, uma perturbação nesta pressão aqui do óleo de aquecimento, o fluxo vai ser alterado e, portanto, se esta perturbação for frequente e for significativa, que afete de uma forma significativa a variável de saída, a temperatura, o que acontece basicamente é que quando a pressão P0 aumenta, não é? O fluxo do óleo F0 vai também aumentar e, por consequência disso, a temperatura da saída também vai aumentar. Só que o controlador vai compensar, reduzindo, por exemplo, a quantidade de líquido que circula no tubo. Qual é que é o problema? O problema é que isto, devido à dinâmica do sistema, é uma resposta lenta, não é? Primeiro que o aumento do fluxo do óleo de aquecimento se faça sentir na temperatura de saída do líquido, a própria dinâmica do sistema vai fazer com que isto seja bastante lento, não é? E então, qual é que seria a alternativa? A alternativa seria, já que temos a medida disponível deste fluxo do óleo de aquecimento, em vez de utilizarmos um sistema de controle com a malha única, como estamos aqui a ver, em que, neste caso, a variável de entrada é o valor que desejamos obter na temperatura de saída do líquido, a variável de saída é a temperatura obtida na saída. Portanto, neste caso, esta variável que temos aqui medida, este Y2, é o fluxo do óleo de aquecimento. Portanto, temos esta variável disponível, temos aqui um controlador, neste caso único, temos aqui outro processo, que é o processo secundário, que seria, neste caso, a dinâmica da válvula, e tínhamos aqui o processo primário, que seria a dinâmica do tanque relativamente à temperatura. O que é que se pretende? O que se pretende é que, quando haja uma perturbação nesta variável D2, ela possa ser compensada de alguma forma antes de se fazer sentir na saída controlada, neste caso seria o Y1. Como é que isto se pode conseguir? Através da utilização do controle em cascata. Portanto, nós estamos aqui a ver já uma representação em que, neste caso, além do sensor do fluxo, tínhamos também um controlador local. Este controlador vai afetar diretamente a variável manipulada, que vai ser a variável manipulada 2, que neste caso é o grau de abertura da válvula do óleo de aquecimento. Não é? Portanto, há um set point que é estabelecido para a temperatura que nós queremos obter na saída do líquido, e depois vai haver um ajuste da malha primária para o set point da malha secundária. Portanto, vai haver então aqui uma compensação local, aqui nesta malha, que vai fazer com que a perturbação, em princípio, seja compensada mais rapidamente. Portanto, o raciocínio é o seguinte: quando a pressão inicial P0 aumentar, o fluxo do óleo vai aumentar, o sensor do fluxo vai detectar esse aumento e o controlador local, este controlador aqui,
vai compensar fechando a válvula localmente, não é? Ou seja, a temperatura não irá aumentar tanto, a temperatura de saída, devido a esta perturbação, porque ela já foi compensada localmente. Portanto, o que se pretende é que a resposta seja mais rápida com este sistema de controle em cascata. Portanto, o diagrama de blocos que apresenta este sistema, como estamos a ver, já tem duas malhas. Portanto, a variável secundária, que neste caso seria o fluxo, vamos fechar aqui uma malha. Portanto, vamos passar a ter outro controlador, um controlador secundário, que é este aqui. Continuamos a ter o controlador primário. E, portanto, o objetivo é que esta malha aqui, aninhada, que é chamada malha secundária ou malha escravo, vá compensar a perturbação D2 internamente, antes que ela afete significativamente a saída controlada Y1 da malha primária. Portanto, claro que as outras perturbações que ocorram na malha primária serão compensadas pelo controlador primário, que é este aqui. Portanto, este é o controle em cascata. E quais é que são algumas das questões relevantes relativamente ao controle em cascata? Primeiro, quando se pode utilizar o controle em cascata? Ora, só se pode utilizar o controle em cascata quando existir uma variável secundária disponível. Portanto, tem de haver esta variável, um sensor que permita medir esta variável secundária. E que seja significativa alguma alteração desta variável para a variável primária. A segunda questão é quando se deve utilizar o controle em cascata. Ora, o controle em cascata só se deve utilizar quando o controle em malha única não tiver um desempenho suficiente. Ou que não seja um bom desempenho. A terceira pergunta é de que depende o desempenho deste tipo de sistema. Ora, o desempenho do controle em cascata depende muito da dinâmica, da relação das dinâmicas entre o primário e o secundário. Quanto mais rápido for o secundário relativamente ao primário, mais rapidamente a perturbação que afeta o secundário será compensada. Como se utilizam os controladores em cascata? Ora, isto é uma pergunta que nós não vamos responder aqui, mas basicamente podemos usar vários métodos. O método clássico é um método que consiste primeiro em ajustar o controlador do secundário, depois fixar esse controlador e ajustar então o primário e repetir esse processo até que o desempenho seja satisfatório. Vamos ver então agora um exemplo em que vamos considerar um modelo a representar a dinâmica do primário e do processo primário, que é um modelo de primeira ordem com atraso no tempo, em que temos um tempo de atraso de, suponhamos, de 2 segundos ou 2 minutos, neste caso não interessa. E vamos então considerar que a dinâmica do secundário tem um polo também e que o tempo de atraso é 10 vezes mais rápido que o tempo de atraso do primário. E então, vamos ver o que acontece, considerando um controlador PI do tipo em paralelo, vamos ver que resposta é que se poderia obter para este sistema só com o controle em malha única e com o controle em cascata. E então temos aqui o resultado. A preto estamos a ver o que é que acontece com o controle proporcional integrativo com malha única. Ou seja, quando há uma perturbação no secundário, aqui esta resposta aqui a preta representa a rejeição da perturbação no secundário. Portanto, estamos a ver o que é que acontece quando ocorre aqui um degrau no secundário. Sem esta realimentação e sem este controlador, o que acontece basicamente é isto. Ou seja, o sistema, quando há um degrau na entrada, portanto aqui temos um degrau na referência, a primeira parte é a parte em que temos aqui um degrau e a saída, a temperatura, neste caso, normalizada a 0 a 1 e atingir o valor desejado, que seria o valor 1, embora tivesse aqui um bocado de overshoot e um undershoot, convergeria para o valor desejado. Só que a perturbação, como estamos a ver, é muito mal rejeitada. A vermelha, temos o controle proporcional integrativo com duas malhas em cascata. Ou seja, temos um controlador primário PI e um controlador primário PI também. E então, a vermelha, estamos a ver que melhora o seguimento da trajetória. A resposta é um bocado mais rápida. O overshoot não é tão acentuado. Portanto, nesta parte do chamado set point tracking,
é muito melhor o desempenho, é melhor, e então na rejeição de perturbações não tem comparação. Como estamos a ver, a perturbação, neste caso a vermelho, afeta muito menos o sistema do que a perturbação a preto. Portanto, isto porquê? Porque a dinâmica do secundário, neste caso, é 10 vezes mais rápida que a dinâmica do primário. Portanto, a perturbação que afetou o secundário foi de uma forma eficaz, eliminada ou atenuada antes de afetar o primário. Ora bem, se acaba então esta apresentação só com a referência. Um dos livros que eu recomendo é do Marlin. Está aqui, este, a referência 1. E podem também ver alguma informação sobre o controle em cascata na Sebenta PID Control Simplify. Muito obrigado.